Senhor, muito obrigada, Pai. Que privilégio é estar na tua casa. Que honra é poder dizer que somos tuas filhas. Pai, nós te agradecemos por esse privilégio, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos atraiu, o Senhor nos deu fôlego de vida, o Senhor nos deu saúde. Nós estamos aqui por tua causa. Nós queremos dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós te desejamos, o quanto nós precisamos do Senhor. É por tua causa que estamos aqui. E por isso nós te pedimos, fala conosco essa noite. Que essa palavra seja uma palavra de encorajamento, de alinhamento, de novo ânimo, de novas forças, de uma nova visão. E que saiamos ainda mais fortes, mais resilientes, mais preparadas para tudo que o Senhor tem para nós. Nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje nós vamos continuar a nossa série e a ministração é Uma Mulher Resiliente. Rapaz, se você está desanimado, sem força, cansada, desencorajada, graças a Deus que você veio. Graças a Deus que você está aí nos assistindo online. Então já escreve aí, graças a Deus que eu estou aqui, porque eu estou precisando de uma palavra de ânimo. Se você é essa pessoa, Deus vai falar com você hoje. Nós estamos em uma série esse ano que se chama A Mulher que Deus Quer Que Eu Seja. E durante todo o ano nós falamos de várias características. A gente já teve uma mulher gentil, a gente já teve uma mulher notável, a gente já teve uma mulher paciente, uma mulher equilibrada, uma mulher encorajadora, uma mulher destemida, uma mulher que ora e hoje uma mulher resiliente. Quantas aqui assistiram pelo menos duas? Levanta a mão se você assistiu pelo menos duas. Se você assistiu 3, 4, quem assistiu todas? Se você não assistiu, não tem problema. Você pode assistir. Tem uma playlist lá no canal no YouTube que se chama A Mulher que Deus Quer Que Você Seja. Você pode chegar lá e assistir toda a série para você ser abençoada, edificada, exortada, ensinada, encorajada, preparada para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, quem está preparada hoje? Eu amo falar de resiliência, porque falar de resiliência é falar de mulher, porque vamos falar a verdade, gente. Se tem alguém nessa vida que tem resiliência, é a tal da mulher. Os homens que me perdoem, graças a Deus que não tem nenhum aqui, porque vamos falar uma coisa, homem, o sangue de Jesus tem poder. Se ele tirar um dente, parece que está na UTI de um hospital, sente febre, não é? Tá morrendo, uma gripe, um resfriado, joga na cama, quero uma sopa, quero uma canja, fica deitado eternamente em berço esplêndido, né? Fica achando que vai morrer, dá suspiro, geme, não é? A mulher doente, gente, a gente levanta, cozinha, faz lancheira das crianças, varre a casa, limpa a casa, coloca a roupa para lavar, tira a roupa, estende a roupa. Verdade ou não? Aqui não estende, bota na secadora. Coloca na secadora, a gente faz o almoço, prepara o almoço, ó, organiza a agenda, trabalha fora, volta, olha as crianças, penteia o cabelo das crianças, dá um nó no cabelo, tira o nó do cabelo das crianças, passa creme, hidrata, faz skincare, faz maquiagem, fica linda, maravilhosa, vai pra academia, malha. Vamos falar a verdade. Ser mulher não é fácil, não. Mas se tem uma coisa que a mulher é resiliente. Gente, a gente já se acorda preparada para a vida. A mulher já acorda, Senhor, obrigada por este dia, esse é o dia que o Senhor me deu, louvado seja o nome do Senhor, já deveria acordar assim. Faz o devocional, todo mundo aqui, se tem criança pequena, faz lancheira. Se não faz lancheira, faz o café da manhã, organiza a casa, tem que fazer a lista do mercado, compra o mercado. Você já percebeu tudo que a gente passa para trazer uma comida dentro de casa? Você pega um carrinho, tira da prateleira, bota no carrinho. Tira do carrinho, bota na esteira. Tira da esteira, bota no carrinho. Tira do carrinho, bota no carro. Tira do carro, coloca no armário e depois na geladeira. Gente, é toda uma manobra. Vamos falar, só sendo mulher para aguentar ser mulher. A gente só aguenta ser mulher porque a gente é mulher. Mulher, olha, mulher resiliente. Por isso que eu amo falar sobre resiliência. E por isso que hoje eu vou falar sobre duas mulheres. Porque mulher representa a força da resiliência. E vou ensinar com a história da Sunamita e de Ruth lições preciosas para aprendermos a sermos resilientes, a não desistirmos, a não pararmos, a continuarmos e a termos a reação adequada diante das adversidades da vida. Na verdade, o que nós precisamos ter não é uma reação, é uma resposta. Porque existe uma grande diferença entre responder e reagir. A gente vai enfrentar dores, aflições, lutas, adversidades na vida, mas a gente tem que responder da maneira adequada. Porque, infelizmente, às vezes a gente reage, não é? Acontece um problema, a gente se desespera, se descabela, grita, chora. E não é esse tipo de força que nós precisamos empreender.
A gente precisa dar a resposta adequada. E eu preciso dizer a vocês que um dia desses aí, eu dei uma reação, não uma resposta. Eu não sei se eu já contei esse testemunho, eu acredito que eu contei, mas eu vou contar novamente. Gente, eu estava vindo trazer as crianças para o culto do Start, dos adolescentes. E no caminho de casa para cá, pasmem vocês, eu me perdi 6 vezes. É verdade, eu não gosto de dirigir aqui. Eu acho as rodovias muito difíceis. É tudo muito complicado. Aquela mulher do Waze fica falando inglês. Eu tenho vontade de dar nela. Entendeu? Mandar ela parar de falar, mas eu não posso mandar ela parar de falar. Entendeu? Porque ela fala já para me orientar e Fran já tá aqui. Você tem que aprender a falar inglês para conversar com ela, não é, Fran? Pois bem, eu sei que eu vim com 2 horas de antecedência, porque eu tinha me comprometido com o Mário de ajudar a arrumar as cadeiras. E graças a Deus que eu tinha me comprometido, que tinha vindo com 2 horas de antecedência, porque eu passei 1 hora e 37 minutos para chegar na igreja. Só que, além de passar 1 hora e 37 minutos dando voltas e voltas e voltas por Orlando, quase cheguei em Tampa, fui para Miami e voltei umas 4 vezes. Eu já estava ficando desesperada dentro do carro, não tinha saída. Eu, pelo amor de Deus. Aí já comecei a o quê? Reagir. Eu já não estava mais respondendo ao problema. Eu já estava reagindo. Tá vendo? Eu não sei dirigir aqui. Porque se eu estivesse no Brasil, tinha alguém para me ajudar. Porque eu não estava dirigindo. Aí já começou. O cão já começou. Tá gostando. Liguei pro meu marido. Pelo amor de Deus, eu tô perdida. Ele, você está onde? Eu sei. Se eu soubesse onde eu estava, eu não estava ligando. Aí ele, pare no acostamento. Eu digo, que acostamento? Que não tem acostamento aqui. E parece que quando eu começava a andar devagar para tentar me situar e achar onde eu estava, era aquela rodovia que você não pode andar devagar e os carros vêm chutados assim, e eles vêm buzinando, você já se desequilibra. E eu digo, meu Deus, vem cá. Eu sei que quando eu não estava mais aguentando, eu disse, ora aí, pelo amor de Jesus, em nome de Jesus, está repreendido toda a cegueira na minha mente, nos meus olhos, que eu não consigo chegar nessa igreja. E Arthur começou a orar dentro do carro, em nome de Jesus, a gente vai chegar. As crianças estavam assim. Porque não estavam só as minhas filhas. Estavam as minhas filhas e a filha de Pri. Sara, todas assim, ó, estataladas. Elas já tinham percebido que a gente tinha passado pela mesma Starbucks 6 vezes. Eu disse, nós vamos orar e nós vamos chegar. Depois de 3 erros, depois da oração, eu cheguei na igreja. Mas depois eu me senti tão envergonhada, porque eu não respondi a situação. Eu reagi. Eu me desesperei. Eu poderia ter dado uma resposta, mas eu dei uma reação. Hoje nós vamos aprender com 2 mulheres o que é dar uma resposta diante da situação difícil. Porque a depender na nossa vida da nossa escolha entre reagir e responder, a gente vai ter um caminho ou de destruição ou em direção ao nosso propósito. Sabe, tem uma frase muito poderosa que diz assim, ó, reações são como termômetros. Elas refletem o que está acontecendo ao nosso redor. Respostas são como termostatos, definem a temperatura do ambiente. Uau! Reação é assim, ó. Ela reflete o que está acontecendo. Você vai no mover da circunstância. Você entra no clima do problema. Mas a resposta não. Você muda o clima do problema. Você muda o ambiente. Você muda a circunstância adversa por causa da sua escolha. E ninguém melhor para nos dar uma lição de uma resposta equilibrada e resiliente em meio à perda do que a sunamita. Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, o verso 17. Nós vamos ver a história dessa mulher que soube dar uma resposta resiliente diante da perda. 2 Reis, capítulo 4, verso 17. Em diante, você pode ouvir também, prestar bastante atenção. Diz assim, Eliseu lhe dissera, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, naquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os cefeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a servo, leve-a para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à sua mãe. O menino ficou no colo até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Depois chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Perguntou ele, por que vais a ele hoje?
Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela respondeu: vai tudo bem. Então mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos partir. Só pare quando eu mandar. Assim partiu para encontrar-se com um homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse a Geazi, o seu servo: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido e com o seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, agarrou aos pés dele. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor escondeu de mim a razão da sua angústia e nada me revelou. Então a mulher lhe disse: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para me dar falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, se ficares, não te deixarei. Então Eliseu foi com ela. Uau! Essa é uma grande história de uma resposta resiliente diante de uma perda. A Bíblia não cita o nome dessa mulher, apenas que ela era uma mulher sunamita. E o texto fala que ela era de uma família muito abastada, muito rica, tanto ela quanto seu marido, a ponto de eles construírem em sua própria casa um quarto para o profeta. Ela tinha posses, mas mais do que isso, ela desejava conhecer o Senhor, estar perto do Senhor. E por isso que ela disse assim: olha, toda vez que o profeta vier, tem um lugar na minha casa para ele pousar. Quero estar perto da presença, quero aprender, quero receber. Aquela mulher não tinha filhos e a Bíblia diz que ela não pediu oração ao profeta. Ela não pediu: ore por mim, ore no meu ventre, eu quero ter um filho. Não. O profeta orou por ela e ela engravidou. Deu à luz um filho, teve um menino, o menino cresceu. E depois do menino moço, de repente, num mal súbito, o menino morre. E ali, no meio da morte, ela tem uma resposta que é um pouco fora do padrão para uma mulher que perdeu um filho. Ela pega a criança, coloca em cima da cama do profeta, fecha a porta e vai embora. Qual é a mulher que, em sã consciência, o filho morre, ela vai deixar o filho em casa e vai sair? No mínimo, ela vai se desesperar, chorar, vai procurar ajuda, mas vai permanecer ali com a criança. Até que todo o culto fúnebre, o enterro aconteça. Mas ela não fez isso. Ela pediu ao marido: prepara uma jumenta, prepara um servo que eu vou sair daqui. E quando o marido pergunta: você tá bem? Por que você vai agora? Porque, assim, esse não é um momento propício para você ir. Não vai ter festa para você encontrar com o profeta. E eu amo que ela, mesmo que o marido tentou impedir, ela disse: nada me impede. Porque uma mulher, quando ela é resiliente, rapaz, pode alguém colocar uma pedra no meio do caminho. Ela disse: não quero saber, eu vou ao encontro do profeta. Ela disse: não, eu vou. Eu vou fora de festa, com festa, sem festa, na estação, sem estação, tendo muito, tendo pouco, com morte, com vida, eu vou me encontrar. Deixa eu te dizer, você precisa chegar num nível de desespero, de precisar tanto do Senhor, que nada lhe impede. Se alguém disser assim: não é tempo, você disser: é tempo. Se a pessoa disser assim: não é pra fazer desse jeito, você dizer: eu faço. O que Deus manda fazer, eu faço. Uma mulher que deseja um milagre, ela vai até o fim. Ela vai até as últimas consequências. Ela diz pro marido assim: rapaz, eu vou com festa, sem festa, eu só sei que eu vou. Prepara a jumenta, prepara o servo e eu vou. E ele perguntou: mas tem certeza? Ela disse: tem, tá tudo bem. Vai tudo bem. E ela ainda disse pro marido: vai tudo bem. Parece um pouco exagerado esse texto, mas a verdade é que nós estamos diante de uma mulher com uma grande fé. Ela não somente disse: vai tudo bem, ela disse assim: eu vou e volto logo. Você viu no texto? Ela disse: eu vou, mas eu volto logo. Ela tinha tanta confiança no sobrenatural e no que Deus podia fazer, que ela disse assim: vou e volto com o meu milagre já já. Vou e volto com a cura do meu filho já já. Não, eu vou só ali resolver um probleminha com o Senhor e assim, rapidinho eu volto com o milagre. É nesse nível de fé que nós precisamos chegar.
A gente vê o problema e diz assim, vamos resolver aqui, vou a quem precisa e quem pode resolver o meu problema e voltarei rápido com o meu milagre. Que tamanha força, fé e resiliência dessa mulher. Infelizmente, muitas pessoas vivem em dor e outras testemunham no meio da dor. Existe uma grande diferença de você viver na dor e testemunhar na dor. Testemunhar na dor é você encontrar força, encontrar beleza na situação difícil e viver de fato o seu milagre. A sunamita foi essa mulher que testemunhou em meio à dor. Ela encontrou sentido na adversidade. Ela encontrou luz no meio da escuridão. E ela nos deixou algumas lições do que nós precisamos fazer para sermos uma mulher resiliente. A primeira lição é saber onde está a nossa confiança e se direcionar à pessoa certa. Quando ele viu a distância, disse a Geazi, o seu servo, olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Gente, vamos falar a verdade. Essa mulher deu uma lição de força e de resiliência. Primeiro ela disse para o marido que estava tudo bem, com o menino morto. Depois ela disse para Geazi que estava tudo bem, porque ela disse assim, me direciona quem pode resolver o meu problema, eu vou lá perder tempo contando que não está bem para o servo. Se eu sei que o servo não pode resolver o meu problema, eu vou na pessoa certa. E eu amo que ela disse que estava tudo bem para quem não podia resolver o seu problema, mas se prostrou e rasgou o seu coração para quem de fato podia resolver. Essa tem que ser a nossa atitude. O problema da gente é que quando a pessoa pergunta como você está, a gente abre o coração para qualquer pessoa. A gente fala com quem não pode resolver. A gente abre a vida para quem de fato não pode resolver o nosso problema. O marido podia curar o filho? Não. O servo podia? Não, a vizinha fofoqueira poderia? Não, ela disse, eu não procuro ninguém, eu vou na pessoa certa. Ela mirou no profeta e disse, é com ele que eu vou falar. É isso que Deus está precisando nos ensinar. Tem pessoas que a gente não pode abrir a nossa boca. Por quê? Porque não vai resolver o nosso problema. A gente só vai perder tempo. A gente vai perder tempo, a gente vai se desgastar. E às vezes a gente pode até sofrer. Sofrer retaliação, falar para alguém que não deveria ouvir. Ela disse assim, eu vou na pessoa certa. Porque uma mulher equilibrada e resiliente sabe em quem confiar e sabe procurar a pessoa certa. Para quem não resolve o problema, a gente responde com contentamento. Vai tudo bem. Não é uma capa de super-heroína, não é uma mentira, é só simplesmente assim, rapaz, é que eu estou tão focada no meu propósito que não dá tempo de eu contar para quem não pode resolver. Entende? Não é uma questão de mentir. Não é uma questão de fingir para as outras pessoas algo que você não é. É simplesmente a questão de rasgar o coração para quem de fato pode resolver o nosso problema. E ela estava em angústia. Tem uma outra tradução que diz que ela estava em desespero. Ela podia ter chegado na primeira pessoa, eu estou desesperada, meu filho morreu. Mas ela segurou aqui, ó. Ela segurou, ela disse, não falo para Geazi, não falo para o meu marido, eu vou no profeta, foi ele que orou, foi ele que disse que eu ia ter um filho, eu recebi o filho, pois agora é ele que vai ouvir, pois agora é ele que vai orar. Que mulher ousada e resiliente. Ei, uma mulher resiliente vai na pessoa certa. Às vezes a gente está indo em tantas pessoas e no último lugar a gente procura o Senhor. Quem pode resolver as nossas crises é Deus. Quem pode mudar a nossa história é Deus. Quem pode transformar a nossa família é Deus. Quem pode dar uma solução para o nosso problema financeiro é Deus. Então procure o Senhor. Procure a pessoa certa. Se você quer ser como a sunamita, não somente procure a pessoa certa, concorde com o sobrenatural. Vai ter uma hora que você vai precisar de uma fé fora do comum. Vai ter uma hora que você vai precisar de uma fé, de ver seu filho morto, fechar a porta e você vai sair. Você dá um passo em direção ao seu milagre. Tem momentos que Deus está testando o nosso coração. Com quem você vai concordar? Porque vamos falar a verdade, em tempos de angústia, de dor, de aflição, de situações difíceis, muitas vozes vêm na nossa cabeça. A primeira voz é a voz do inimigo, que vai dizer, não pode, não vai conseguir, não é para você, não tem resposta para isso, não tem solução para essa enfermidade, vai morrer, vai ficar doente. E às vezes a gente dá ouvidos para a voz do inimigo. A segunda voz é a voz das pessoas. Infelizmente a gente dá muito ouvido a essas vozes. A voz do negativo.
A voz da pessoa que diz assim, meu Deus, mas isso tudo, não é aquela pessoa que vem para minar a nossa fé. Mas ainda tem a voz do Espírito Santo, que está ali, continua. Confia, creia, tem esperança, tem expectativa. Eu posso o que ninguém pode fazer, eu faço o que o médico não faz. Mas sabe qual é o problema? É que tem a voz do inimigo, tem a voz das pessoas e tem a voz de Deus. Mas também tem uma quarta voz, a nossa voz. O que é que você está dizendo para você mesma no meio do seu problema? Porque essa é uma voz balizadora. Essa é uma voz decisiva. A nossa voz é uma voz decisiva. O que nós vamos responder diante do nosso problema? Se a gente vai concordar com o inimigo, se a gente vai concordar com as pessoas negativas ou se a gente vai concordar com a voz de Deus. Sua voz é decisiva na hora de você viver um milagre. Com quem você vai concordar? Você vai concordar com o sobrenatural de Deus? Você vai concordar com eu confio que Deus pode fazer? O que ninguém fez, Deus pode fazer. Porque às vezes, vamos falar a verdade, a gente concorda com a voz do inimigo, concorda com a voz das pessoas e o pior, concorda com a voz negativa da gente, com os nossos próprios pensamentos. Porque parece que quando o diabo não quer nos destruir, a gente vai lá e faz o trabalho dele e nos destrói. Tem gente aqui, tem mulher que o diabo diz, rapaz, com ela nem faço nada, ela mesmo se destrói. Ela mesmo se acaba. Passa o dia pensando negativo. Oh, meu Deus do céu, ela trabalha melhor do que eu. Tá ganhando de mim, vou contratar. Não. Nós não somos esse tipo de mulher, amém? Nós somos o tipo de mulher que concorda com o sobrenatural de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 3 diz assim, nós que cremos entraremos no descanso de Deus. Sabe, a gente tem que parar de concordar com o inimigo. A gente tem que parar de dar poder pro inimigo. O problema é que a gente dá muita força para Satanás. Muita força para Satanás. O diabo, eu gosto de dizer, é como uma abelha sem ferrão. Uma abelha sem ferrão é uma ameaça? Não passa de uma mosca. O diabo é uma abelha sem ferrão na nossa vida. Não tem autoridade de nos destruir. Ele não tem a autoridade de nos aniquilar. É assim que a gente precisa ver. A Bíblia diz que ele fica rugindo como um leão, mas nem um leão ele é. Ele só tem o rugido, mas a mordida dele não é capaz de nos destruir, porque nós temos um Deus maior. Então, pare de dar força, pare de dar sua energia, pare de dar seus ouvidos para a voz de Satanás. Concorde com Deus. Concorde com a fé, concorde com o sobrenatural. Às vezes você vai ter que anunciar que está tudo bem. Anunciar para você mesma, tá tudo bem, Deus está no controle. Anunciar para que o inimigo escute que você não vai se render. Quando o inimigo perguntar, e aí, como é que você está? Tá tudo bem? O diabo tem que ouvir da nossa boca que tá tudo bem. A gente precisa falar para a gente também ouvir. Tem horas que, a fraqueza quer nos dominar. Thalita, levanta! Você conversa com você? Porque eu converso comigo bastante. Não sei vocês, mas tem hora que eu quero fraquejar, eu já começo. Olha, eu só quero te dizer uma coisa. Tu para com isso. Tu para agora, tu se levanta, tu lava esse rosto, tu vai orar. Às vezes você vai ter que dar uma ordem a você. A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Não foi ninguém que reanimou ele, não. Foi ele mesmo que disse assim, rapaz, eu vou me reanimar no Senhor, o meu Deus. Davi estava dizendo assim, Davi, se anime. E tem horas que você vai precisar dizer assim, Thalita, se anime. Diga aí seu nome, se anime. Você vai ter que dar uma ordem. Você vai precisar dizer, vai, tudo bem. Sabe por quê? Porque você precisa concordar com o sobrenatural. Uma mulher que é resiliente, concorda com o sobrenatural. Vai na pessoa certa, não perde tempo com quem não pode fazer nada por ela e também não é paralisada pelo ressentimento. O texto diz que ela disse assim, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para me dar falsas esperanças. Eu confesso que essa parte do texto bateu, doeu. É triste, gente. Ela olha para o profeta e diz assim, eu nem te pedi. Eu disse para você não me enganar. Eu disse que eu não queria ser frustrada. Eu não queria falsas esperanças. Eu não te pedi, agora eu estou frustrada. Você orou, eu recebi um filho e agora meu filho morreu. Que dor dessa mulher. Sabe por quê? Ninguém está preparado para frustração. Se tem uma coisa que o ser humano não sabe lidar é com perdas. Ou coisa ruim é perder. A gente não gosta de perder. É difícil perder, é difícil se frustrar. Ninguém sabe lidar com frustração.
Como é difícil quando a gente faz aquela oração que a gente pensa que estava sendo respondida, de repente a gente recebe silêncio. Como é difícil quando a gente pensa que a família está sendo restaurada, de repente não é. Como é difícil quando a gente ora por um filho e acha que vai e não vai. Quantas mulheres estão ali há meses, anos, tentando gerar e ano após ano e mês após mês, são frustradas. E às vezes quando a gente vive a frustração, a gente pode ter uma sensação de abandono em relação a Deus. De achar que Deus não se importa com a gente. Brota um ressentimento. Mas eu amo que a sunamita não deixou o ressentimento lhe paralisar. Ela até disse, eu não te pedi um filho. Eu não falei nada, eu não queria falsas esperanças. Ela até desabafou, porque eu amo que Deus dá esse tempo pra gente do desabafo, não é? Ele dá o tempo do choro, mas não dá o tempo da vitimização. Ele disse assim, deixa você falar, deixa você chorar, mas você vai ter que se levantar. Tem momentos que Deus deixa a gente falar, e eu amo que Deus é esse que diz assim, chore, filha, desabafe. Já viu quando a gente tá chateado com alguma coisa? E a gente começa a desabafar para o marido. E a gente fala, porque isso. Ou então com um amigo e fala. Ou então com alguém de Deus. A gente fala. E no fim aquela pessoa com aquela voz sensata do Espírito Santo diz, mas você deveria fazer isso. E eu digo, eu já sei o que eu deveria fazer. Eu só quero falar. Não é? Eu só quero colocar para fora. Às vezes a gente tá querendo só colocar para fora. E eu amo que a mulher sunamita fez isso. Ela disse, eu não te pedi. Agora meu filho tá morto. Depois que ela desabafa, ela diz assim, mas não vou ficar só no desabafo não. Vim aqui porque eu quero a minha cura. Tem gente que vive eternamente no desabafo, mas não corre atrás da cura. Tem gente que por causa da frustração se apega à frustração e não vai atrás da cura. Não vai atrás do milagre. Ela fica, porque não deu certo? Porque foi você? Porque foi fulano? Porque foi Beltrano? Porque falaram isso? Não. Você pode até sofrer. Você pode até falar um pouquinho, porque Deus deixa a gente só para liberar. Mas você precisa ir atrás da sua restauração. Ela disse assim, eu não te pedi, mas tão certo como vive o Senhor e como tu vives, que se tu ficares, não te deixarei. Ousada, viu? Ousada. Então Eliseu foi com ela. Gente, Eliseu não ia não. Eliseu olhou pro servo e disse assim, vai, coloca o cajado na cabeça do menino. Ela disse, vai, não. O cajado? Não. Eu vim aqui, daqui ninguém me tira. Ela tá igual a Jacó lutando com o anjo. Só saio daqui quando você me abençoar. Ela disse, não, pra casa sozinha eu volto não, você vai comigo. Você vai comigo porque eu vim buscar o meu milagre. Aquela mulher não permitiu que o ressentimento fosse maior do que a sua necessidade de um milagre. Muitas mulheres estão amargando na vida porque estão abraçando o ressentimento e se esquecendo que a gente precisa ir atrás do milagre. Uma mulher resiliente vai até o fim. Não dá pra gente viver em ressentimento e em contentamento. Não dá pra gente viver em ressentimento e em fé. Um não coaduna com o outro, um não convive com o outro. Ou a gente é uma mulher ressentida, amargurada, ou a gente é uma mulher cheia de fé. E nós precisamos entender que, como mulheres resilientes, a gente precisa ir até o fim. Concordar com o sobrenatural. Ir na pessoa certa. Eu compartilhei com vocês que esse ano, quando eu fui ao Brasil fazer a tour e a conferência Identidade, eu estive com Laura em vários médicos, porque ela sentia uma dor no joelho, uma dor no pé. Na verdade, a dor no pé era maior. E a gente já tinha levado ela em vários médicos. E aí eu levei ela num especialista, um reumatologista, que olhou para mim e disse assim, olha, eu tenho uma grande suspeita que ela está com febre reumática. Gente, quando o médico falou aquilo, foi aquela facada no seu coração, porque a gente que é mãe, não é? No filho da gente parece que é pior. E Laura só tem 10 anos, eu disse, está repreendido em nome de Jesus, eu não aceito isso. E aí tinha que fazer tomografia computadorizada, ressonância magnética. Eu sei que eu fiquei esses meses todos no Brasil. Eu levei essa menina em tanto médico. Foi no Rio, foi em Brasília, foi em tudo quanto era lugar. E aí teve uma hora que Laura disse assim, mamãe, e agora? Eu disse, minha filha, agora que a gente vai mostrar no Deus que a gente serve. Agora que a gente vai mostrar nosso nível de confiança. Porque é muito fácil a gente botar a Bíblia debaixo e dizer assim, olha, Deus faz milagres, olha, Deus multiplicou os pães e os peixes, olha, Deus curou uma mulher, Deus fez isso, Deus levantou paralítico. E na hora que a gente precisa crer que Deus faz isso, a gente diz assim, não, vai dar não. Não, agora é a hora da gente mostrar em quem a gente confia, Laura. Agora é a hora da gente mostrar que Deus faz milagre. É agora que Deus quer te dar uma experiência com Ele.
E aí eu me lembro que o Espírito Santo me trouxe à memória que o livrinho, na verdade, dela, um cartaz que a gente faz todos os anos, a gente faz um cartazinho da família. Coloca o nome e a gente coloca assim, quais são as áreas de mudança, o que é que a gente quer melhorar. E a gente coloca assim, os sonhos que a gente tem. E eu me lembro que no comecinho do ano, o primeiro sonho que Laura tinha escrito no dela era assim, ó, ter uma experiência com Deus. E eu achei tão lindo aquilo que ela tinha colocado, ter uma experiência com Deus, que na hora eu me lembrei, eu disse, Laura, você está lembrada que você escreveu no seu caderninho, na parte dos sonhos, ter uma experiência com Deus? Chegou a hora, Laura. Agora é a hora de você ter uma experiência com Deus. Agora é a hora de você conhecer um Deus que cura. Agora é a hora de você conhecer um Deus que muda o diagnóstico do médico. Você crê, minha filha? Ela disse, eu quero, mamãe. Eu digo, pois então pronto, vai ser assim. A gente não vai fazer ressonância, a gente não vai fazer tomografia computadorizada, não vai levar radiação, não vai nada, Laura. A gente vai em outro médico e o médico vai dizer que não foi nada disso. Porque o próprio Deus vai tocar no que tem que tocar e nunca mais você vai sentir essa dor nesse pé. Eu não quero mais nem ouvir reclamação de pé. Em nome de Jesus. Porque o que você está sentindo, minha filha, é somente a dor do crescimento. Você está crescendo, você não vai ser pequena igual a sua mãe, você vai ser como seu pai. Eu disse a ela, isso é só porque você vai passar de 1,60 m, Laura. Você crê? Ela disse, eu creio, mamãe. Eu digo, pois vai ser assim. Deus está procurando em mim e você a reação de uma sunamita. De uma mulher que em fé que diz assim, vou até o fim, eu quero meu milagre. Eu vou na porta do profeta, eu vou na pessoa certa. Se é para ter uma experiência com Deus, eu vou ter agora. Eu não vou desistir. Eu vou concordar com o sobrenatural. Não vou concordar com a voz do inimigo. Não vou concordar com as vozes contrárias. Eu vou concordar com Deus e não vou ser paralisada pelo ressentimento. Por aquilo que me aconteceu. Ai, por que isso está acontecendo comigo? Não, não, não. Eu vou crer que tem um propósito por trás de tudo que eu estou vivendo. E o propósito é de me trazer paz. Não é de fazer dano. A mulher sunamita foi uma mulher resiliente. Mas não somente a mulher sunamita. A gente vai estudar a história de uma outra mulher que foi resiliente. Não há perdas, mas agora há mudanças. Ruth. Ruth, capítulo 1, do verso 3 ao verso 7, diz assim. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera ao auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para sua terra. Assim ela, com suas 2 noras, partiram do lugar de onde haviam morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Bom, o livro de Ruth é um livro de mudanças. E a verdade é que quando você ora por mudanças, interrupções acontecem no meio do seu caminho. É exatamente isso que a gente vai ver. Mudanças e interrupções no meio do caminho. Toda mudança na nossa vida, ela é extremamente disruptiva. Você não pode plantar uma semente e pedir a ela que fique quieta no solo. Quando você planta uma semente, ela começa a se mover no solo, ela começa a criar raízes, ela começa a criar movimento, ela começa a crescer e o crescimento é perturbador. O crescimento traz dores, traz mudanças, traz rupturas. E às vezes nós estamos vivendo rupturas e mudanças, mas é para o nosso crescimento. Aqui a gente vai ver a história de uma mulher que viveu mudanças. E eu vou falar uma coisa, não é qualquer mudança não. Perder marido, ter que seguir para outro povo com a sogra. Diga-se de passagem. Porque uma coisa é a pessoa se mudar com o marido e com a sogra, vá lá. Só ser casada com o marido, levar a sogra a tiracolo, glória a Deus, amém. Tem gente que não vai dizer amém não, mas a pessoa sair e ir para outra terra sem o marido e só com a sogra. E não era nem uma sogra rica que ia sustentar, não. Era ela que ia sustentar a sogra. Ela que ia trabalhar para a sogra. Gente, uma salva de palmas para a Ruth. Vamos falar a verdade, não é para qualquer mulher, não. É um nível de resiliência, meu filho. O marido morreu e ela ainda olhou para a sogra e disse, ficarei contigo até o fim. Todo dia a gente tem que dizer, Deus abençoe a vida de Ruth. Ruth nos ensinou o que é ser resiliente em mudanças. Mas não somente Ruth, a gente olha para a história de tantos personagens que tiveram tantas interrupções no meio do caminho, mas na verdade não era o fim.
As interrupções não eram o fim, eram só uma distração. Ou, na verdade, eram só um processo para chegar ao propósito. Eu preguei domingo passado, ou retrasado, sobre Neemias, que não permitiu que Sanbalate e Tobias mudassem o plano original daquilo que ele estava fazendo. Por quê? Porque aquilo era uma disrupção, aquilo era uma ruptura para atrapalhar, para distrair, para paralisar. Mas ele disse assim: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Não vou me paralisar. Pense em José, quantas disrupções que ele sofreu. Jogado no poço, traído no seu trabalho, jogado na prisão, esquecido na prisão, até cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Mudanças. Todas nós vamos enfrentar mudanças no meio do caminho. Davi, até se tornar rei, passou por muitas mudanças. Teve que fugir várias vezes de Saul. E o próprio Jesus, gente, que falar de Jesus, que teve que lidar com as críticas dos fariseus, com as multidões exigentes, com as tentativas subsequentes de tentar desqualificá-lo como mestre. Mas ele continuou em direção ao seu propósito. Por quê? Porque alguém que é resiliente se mantém leal durante a mudança. E foi isso que Ruth fez. Ela disse assim, não insista comigo para que te deixe e não mais te acompanhe. Onde tu fores, irei eu. Onde pousares, pousarei eu. Teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo. Momentos de mudança geralmente testam nossa lealdade. Tem gente que não dá para caminhar com a gente, ela só fica numa etapa da nossa vida. Tem gente que tem que ficar um tempo porque ela está com a gente no presente, mas ela não vai conseguir chegar no nosso futuro. Tem gente que vai dar um beijo de despedida, vai embora e a gente vai chorar, mas Deus sabe por que aquela pessoa precisava ir embora. Não estava preparada para viajar com você. Não estava preparada para chegar em outro lugar. E foi isso que aconteceu. O texto diz que Orfa fica, dá um beijo de despedida, mas Ruth vai. Vai com aquela mulher. Vai em lealdade. Se move. Sabe, muitas mulheres estão no meio de uma dor e estão paralisadas, lhe falta resiliência, sabe por quê? Porque no meio do caos, ela diz assim, não tenho mais nada que eu posso fazer. Mas eu amo que Ruth disse assim, não tem comida aqui, vamos para a casa do pão. Não tem carne, não tem camarão, não tem filé mignon, não tem problema não. O campo que eu achar, eu cato espiga. Tem gente que não está preparado para catar espiga, por isso que morre de fome. Porque se acostumou com o tempo que comia filé mignon e quando o tempo da espiga chegou, não quis catar, não vai conseguir ganhar um campo. Porque você já percebeu que Ruth se dispôs a catar espiga como uma mera serva e de repente ela era a primeira dama do campo. Por quê? Porque se submeteu à mudança. Entendeu que a mudança era um processo, entendeu que a mudança podia levar ela a um destino muito maior, porque se manteve leal ao seu propósito. Mantenha-se leal, seja uma mulher flexível, adaptável, se você quer ser resiliente. Ruth, capítulo 2, versículo 2, diz assim, Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Gente, o que é isso? Resiliência. Uma mulher que tinha um marido para trabalhar para ela, ficava em casa, porque era exatamente isso que acontecia com as mulheres naquele tempo, o marido que saía para trazer outro sustento. Ela tinha um marido que trazia comida, ela estava acostumada com uma vida tranquila, de repente o marido morre, ela tem que viajar com a sogra e se ela não conseguir comida, morre ela de fome, morre a sogra de fome e ela se levanta e diz, vou trabalhar. Eu vou para o campo da pessoa que me permitiu. O que é isso? Adaptabilidade, flexibilidade. Só tem como viver uma vida resiliente se você for adaptável. A gente precisa entender que às vezes algumas migrações vão ser necessárias na nossa vida. E Deus está perguntando, você é adaptável nessa migração? De sair da sua terra, do seu povo, de ir para outro povo e ser flexível o suficiente para fazer o que for preciso fazer? Vamos falar a verdade, porque a gente conhece bem essa realidade. Nós que estamos aqui como imigrantes, em um país que não é nosso, verdade ou não?
Se deixar, a carne fala mais alta. E a adaptabilidade demora para chegar. Mas chega para todo mundo, verdade ou não? No primeiro ano, a gente passa o primeiro ano com a mala do lado de fora. Não é? Não no sentido, né, físico, mas figurado. O primeiro ano a gente diz, meu Deus, eu confesso que tinha momentos que eu ligava para minha mãe, ligava para minhas irmãs e elas estavam tomando cafezinho. E eu, meu Deus, meu cafezinho. Porque no Brasil eu tomava meu cafezinho com a minha mãe, com as minhas irmãs, né? Aí às vezes eu ligava para minha mãe, para minhas irmãs no final de semana e elas tudo querendo me esconder. Tudo assim ó, com a câmera. Bem no rosto, eu digo, vocês estão na praia, né? Eu sei. Foram todas pra praia. Eu ficava, se eu estivesse lá, eu estava na praia também. Mas eu tinha que chorar escondida. Chorar, entenda, não é o choro propriamente dito. Por quê? Porque eu ainda estava treinando 3 meninas para adaptabilidade. Porque Helena me acordava e ia dormir dizendo assim, quando nós vamos voltar para o Brasil... E eu dizia, Helena, minha filha, assim, veja só, olha que legal, vamos brincar, essa casa tem uma piscina, lá no Brasil também tem piscina. Aí eu dizia, Helena, olha só que legal, sua escola é tão maravilhosa, lá no Brasil minha escola é melhor. Se eu dissesse de uma planta, ela dizia que a planta do Brasil era melhor. Qualquer coisa que eu dissesse. E eu dizia, Sara, olha só, vamos fazer um aniversário. Não quero meu aniversário aqui, eu quero um aniversário com as minhas amigas do Brasil. Eu digo, Jesus, eu sou missionária, Deus, mas me ajuda, Deus. E aos poucos eu fui ensinando. E aos poucos eu fui me adaptando. E aos poucos eu fui entendendo que aquilo era a realidade de Deus para mim. Era o propósito de Deus para mim. Então, se era para catar espiga, vamos catar espiga. Não é? Porque é diferente de uma pessoa que saiu para vencer na vida. Mas aí, quando você está vencendo na melhor fase da vida, você sai, é diferente. Eu digo, poxa, Deus, eu podia ter ficado. Mas estava tão bom lá. Estava na melhor fase da minha vida. De repente, aí vamos aqui. Se Deus está mandando a gente cumprir o propósito, vamos se adaptar. Vamos ser flexíveis. Vamos todo mundo aqui, ó, lavar os pratos. Não é? Não tem ninguém para ajudar, lava o banheiro, ajuda os maridos a lavar também. Passa ferro na roupa. Mal passado, eu fechei o blazer, por quê? Porque fui eu que passei. Por que esse blazer está fechado? Porque, com certeza, a blusa está toda amassada dentro. Porque, na verdade, blusa de botão não me atrevo a passar. Eu coloco na lavanderia aqui, porque não tem que passar. Eu não sei passar direito, eu até passo de malha. Mas sujou, eu lavei, eu disse, ai, meu Deus do céu, vou fechar. Que aí ninguém vai ver, só ver a golinha assim, eu passei mais a gola. A gente vai fazendo o quê, gente? A gente vai se adaptando. Verdade ou não? Para cumprir o propósito. Se você quer ser resiliente, seja adaptável. Sabe qual é o maior problema de muitas mulheres? Elas se casam com o seu plano e não com o propósito de Deus. Tem muita gente casada com o seu plano. Ah, mas eu queria que fosse desse jeito. Mas eu tinha planejado assim meu currículo. Eu tinha planejado assim minha carreira. Eu tinha feito esse planejamento. Ei, ame mais o propósito de Deus para sua vida do que o seu plano. Se agarre ao propósito de Deus. Se agarre ao plano de Deus. Sabe por quê? Porque o plano de Deus sempre é maior, sempre é melhor. O problema é que tem gente que diz assim, eu não estava preparada para catar espigas. Pois bem, vai perder um Boaz. Não é? Graças a Deus que Ruth não foi dessas. Ruth foi a que disse assim, rapaz, se é para catar espigas, eu vou catar. Aí Deus disse, tá indo no caminho da obediência, ó. Tá chorando, mas tá colhendo espiga, ó. Pode até não estar satisfeita, mas está fazendo o que é preciso. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a gente vai obedecer chorando mesmo. Vai chorando mesmo. Mas só obedece. Não sai do centro da vontade de Deus, não. Porque se você sai, acabou. É sua perdição. Mas Ruth deu uma lição de alguém que entendia que precisava fazer o que era preciso para viver o propósito de Deus. Não pare. Não pare. Tá difícil? Continue. Eu não consigo correr, ande. Ah, eu não consigo andar, mexa a cabeça. Mas se alguma coisa você pode fazer, faça o que for preciso. Ah, mas eu não posso fazer. Cata espiga. Deus está mandando você fazer o que dá. Faz o que dá. Faz o que está ao seu alcance. Porque uma hora Deus muda o jogo. Só se movimenta. A gente fala mal de Noemi, não é que ela era amarga, e ela era um pouco amarga mesmo. Mas até a amarga se movimentou. Vamos falar a verdade? A gente nem pode falar mal de Noemi. Porque o pregador gosta de falar mal dela. Dizer que ela era amarga, reclamona. Ok, tudo bem. Ela tinha um pouco de amargura. Mas vamos falar a verdade. Ela ficou
na terra da fome? Não. Ela disse assim, vamos para a terra do pão. Gente, se até a Marga se movimentou e tu aí parada. Mulher, até a Marga estava dizendo assim, eu vou atrás da comida e tu aí. Oh, céus, oh, vida, oh, dor. Não, não, não. Não se paralise. Continue. Vá em direção à sua terra. Sabe por quê? Porque quando você obedece, Deus responde. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que a resposta de Boaz foi condicional à resposta de Ruth? O texto diz assim, que ela se inclinou, Ruth capítulo 2, versículo do 10 ao 11, diz assim, ela se inclinou e prostrada com o rosto em terra exclamou, por que achei favor aos seus olhos? A ponto do Senhor se importar comigo como uma estrangeira. Boaz respondeu, contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, e como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. Que o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, cujas asas você veio buscar refúgio. Gente, o que é isso? A resposta de Boaz foi condicional à resposta de Ruth. Se ela tivesse dito assim, vou ficar em casa chorando e não vou, né, me levar ao extremo, que ela podia ter sido ferida, machucada ali, ela era uma mulher vulnerável sozinha. Mas ela disse assim, vou fazer o que for preciso para dar o alimento para minha sogra. E Deus diz assim, a sua resposta vai ter uma outra resposta. E a resposta de Boaz disse assim, por causa disso, querida, o campo que você estava catando as sobras agora é seu. Você é a dona e proprietária dessas terras. Agora você é a mulher que manda em tudo. Agora não vai sujar mais sua mãozinha de espiga. Vou colocar uma serva para fazer suas unhas. Agora você tem roupa nova, cabeleireiro, chapinha, maquiagem, tudo que você tem direito. Porque agora você é milionária. O que é isso? A resposta de Ruth recebeu uma resposta do próprio Deus a abençoando. Qual vai ser a sua resposta diante da adversidade? Você vai reagir diante do problema ou você vai responder? Quando você passar por perdas, você vai contar para qualquer pessoa ou você vai na pessoa que pode resolver o seu problema? Você vai concordar com o inimigo ou vai concordar com o sobrenatural de Deus? Você vai se livrar do ressentimento e ir atrás do seu milagre ou você vai chorar a ponto de não ir atrás do seu milagre? Você vai insistir até o fim e de dizer, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar? Qual vai ser a sua resposta quando você passar por mudanças? Quando você passar por aparentes quedas? Qual vai ser a sua resposta quando o cenário mudar? Quando o território mudar? Quando as circunstâncias mudarem? Você vai reagir em lealdade ao seu propósito? E você vai ser flexível e adaptável? Deus está levantando nessa noite sunamitas e Rutes. E se você é uma delas, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Eu realmente creio que Deus quer levantar mulheres resilientes. Que diante da dor, da adversidade, da situação difícil, respondam da maneira adequada. Tem mulheres que, infelizmente, se falar a palavra resiliência, ela chora. Porque ela diz assim, meu Deus, Thalita, eu não tenho resiliência não. Tudo que eu começo eu não termino. Parece que quando eu vou, para. Já viu? Tem gente que diz assim, eu começo um livro, eu não termino um livro. Isso acaba na sua vida hoje, em nome de Jesus. Se você começa alguma coisa e não termina, esse tempo de paralisia, falta de força e resistência acaba na sua vida hoje. Se você começou alguma coisa, você vai até o fim. Se Deus está com você, você é a maioria. A gente não precisa da validação de seu ninguém. Quando Deus diz, estarei com você, não te deixarei, não te desampararei, pronto, acabou, já é maioria. A gente precisa simplesmente confiar. E até o fim, crer que Deus tem um futuro de paz e de esperança. Comece bem, termine bem. Deus quer trazer equilíbrio para a vida da gente. Eu li um livro que eu sempre falo, às vezes nos meus stories. As meninas leram, é um livro fininho, que chama Arrume Sua Cama. E ele é chama CEO, não sei se é esse o nome.
dado assim ao alto escalão da Marinha aqui nos Estados Unidos, e ele conta a história de tudo que ele passou, né, nesses treinamentos. E o livro dele foi de uma palestra que ele foi dar para crianças, e Sara assistiu o podcast dele. E Sara disse: mãe, assisti um podcast de um americano e tal, muito legal. Ele conta as experiências dele e ele fala sobre arrumar a cama. Que coisa boa, maravilha. Ela falou: tem um livro, eu quero ler. Eu disse: mãe, vai comprar. Comprei o livro, ela leu, eu li. E o livro fala exatamente isso. Quando você começa a ter resiliência nas pequenas coisas, Deus te capacita a ter resiliência nas maiores. Se você se levanta e forra a sua cama, certamente você vai vencer mais uma etapa da preguiça que dizia pra você: coma qualquer coisa aí. Aí você vai fritar o ovo ao invés de comer o pão. Não é verdade? Porque você já começou forrando a sua cama. Então, se você começou a ler um livro e a fraqueza, a preguiça, o sono te venceu, você vai dizer: não. Eu sou uma sunamita. Eu vou até o fim. Não. Eu sou Ruth. Eu vou até o fim. Então, você começou, você termina. Tem vezes que eu tô lendo o livro, às vezes nem é bom, mas eu digo: eu vou até o fim, só pra não ter a sensação do fracasso. Que eu comecei e não terminei. Eu tô fazendo um curso online, eu vou até o fim. A última aula, nem que eu boto no acelerado, mas eu digo: eu vou assistir. Tem gente que começa a assistir uma pregação, para em 10 minutos. Eu falei: então não era nem pra ter começado. Não foi até o fim? Se você tá aí até o fim, palmas pra você. Você faz parte de um grupo seleto que chegou no fim. E todas nós que estamos aqui fazemos parte de um exército poderoso que vai até o fim, que não vai desistir, que vai chegar no profeta e vai dizer assim: ó, eu vim aqui e eu só vou sair daqui quando você vier comigo e me der a minha vitória. Eu não vou me conformar, não vou me contentar com perdas, com mudanças. Eu vou dar a resposta adequada. Levante suas mãos e comece a orar. Comece a dizer: Senhor, me perdoa, Pai. Se eu estava reagindo, ou se eu estava reclamando. Ah, Senhor, me perdoa. Quantas vezes eu reagi? Quantas vezes eu reagi às perdas, às mudanças da minha vida. Mas hoje eu quero fazer um compromisso, Senhor. Eu darei uma resposta. Eu vou crer. Hoje eu posso estar chorando, amanhã eu estarei sorrindo. Hoje eu posso estar plantando, amanhã eu estarei colhendo. Porque eu sou uma sunamita, porque eu sou uma Ruth. Eu não vou desistir. Você pode dizer isso: eu creio. Eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. Ah, e não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.